Nós celebramos nesta semana o Dia Internacional de Luta contra a Endometriose. A gente vai ver daqui a pouquinho, um relato de uma pessoa que está comemorando neste momento a chegada da Laura. Mas para isso ela passou por momentos difíceis. A gente vai entender o que é a doença e o tratamento adequado com o médico ginecologista e obstetra Ricardo Close D'Amico. Hoje o Dr. Ricardo é médico assistente do Núcleo de Endometriose do Hospital Samaritano de São Paulo e coordenador do Núcleo de Endometriose do Grupo Notre Dame, Intermédica São Paulo. Doutor, bom dia para o senhor. Obrigado, por conversar com a gente sobre esse assunto que é tão sério. Bom dia, eu queria agradecer o convite de vocês para tratar desse assunto que afeta tantas mulheres hoje no Brasil e no mundo. E é muito importante a gente debater isso. É importante mesmo, Eu queria que o senhor começasse explicando melhor para a gente o que é a endometriose. Claro. A endometriose, na verdade, o que é? Toda mulher tem dentro do útero um tecido chamado endométrio. Esse tecido é um tecido normal, comum em todas as mulheres, né? É um tecido que reveste a parte interna do útero, né? Esse tecido só existe dentro do útero, tá? Quando nós temos a presença desse tecido fora do útero, nós chamamos de endometriose. Ou seja, ele pode estar no ovário, ele pode estar nas tubas, ele pode estar no intestino. Já tivemos casos descritos de endometriose no coração, no pulmão, no diafragma, ou seja, endometriose é a presença do tecido endometrial fora da cavidade uterina. Doutor, e como é que a endometriose se desenvolve aí na mulher? Tem algo que provoca esse problema? Existem muitas teorias, né? Hoje em dia, a teoria que a gente tem mais aceita é que a mulher já nasce com uma predisposição para ter essa doença, né? E por alguns motivos comportamentais, principalmente hoje em dia, com as mudanças de hábitos, essa doença se tornou mais comum. Não só pelas mudanças de hábitos, mas também porque a gente consegue fazer melhor o diagnóstico, né? Mas sem dúvida nenhuma, a mulher que tem endometriose, ela já nasce com uma predisposição para esta doença, né? A teoria que a gente tem mais aceita hoje é a teoria de Sampson, que é a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, a mulher menstrua pela vagina, aquela menstruação que se exterioriza, né? E também tem uma menstruação que ela volta, ela cai na cavidade abdominal, na parte pélvica da mulher. Então essa menstruação, ela sobe pelas trompas e cai na cavidade pélvica. Dessa maneira, ocorrem os implantes, né? Mas em quais mulheres esses implantes vão acontecer? Naquela que já tem uma predisposição, né? A gente sabe hoje que fatores alimentares são fundamentais para o desenvolvimento e para a piora do quadro dessa mulher. Doutor, e quais são os riscos aí que a mulher corre, que a mulher que tem essa doença, corre quando está grávida? Olha, durante a gravidez em si, a endometriose é uma doença que pode aumentar o risco de trabalho de parto prematuro, abortamento. Ela pode ter o maior risco de desenvolver pressão alta na gravidez, tá? Ela pode ter um risco maior de descolamento de placenta. Então, sem dúvida nenhuma, é uma gravidez que deve ser assistida com um certo cuidado, né? De preferência por pessoas, por obstetras que têm que fazem um pré-natal de alto risco. Certo. Doutor, agora é difícil a mulher que tem essa doença, ela conseguir uma gravidez? Ou seja, é difícil ela engravidar já tendo essa doença? Olha, os trabalhos mostram que a mulher que tem endometriose, ela vai ter um certo grau de infertilidade, né? Isso varia muito, tá? De mulher para mulher. Ou seja, tem mulheres que têm endometriose e engravidam com certa facilidade, e outras têm uma dificuldade maior, outras não conseguem engravidar, tendo que recorrer a processos artificiais, como a fertilização in vitro, né? Agora, estima-se que 60% das mulheres inférteis hoje
tenham endometriose. Então, a endometriose, sem dúvida nenhuma, pesa muito nas mulheres inférteis. Então, sempre deve se investigar a endometriose naquelas mulheres que têm infertilidade, que estão tendo dificuldades para engravidar. Doutor, e como que é feito o diagnóstico da doença? Hoje o diagnóstico da endometriose a gente consegue fazer de maneira até simples, né? O Brasil se posiciona como um país de ponta no diagnóstico de endometriose, tá? Então, a endometriose hoje, basicamente, a gente faz com exame, o diagnóstico, né? A gente faz com exame físico, ou seja, a gente consegue, através de um exame físico bem feito no consultório médico, através do toque vaginal, de um exame abdominal bem feito, sentir focos, principalmente na endometriose mais profunda, né? E a gente tem como exame padrão ouro para diagnosticar a endometriose a ultrassonografia com preparo intestinal direcionada para a endometriose, com profissionais que tem esse treinamento para realizar esse exame, e também podemos fazer a ressonância magnética de pelve, laudada também por profissionais que têm um treinamento para fazer esse diagnóstico de endometriose. Então, são os dois exames hoje, basicamente, que faz o diagnóstico. É a ultrassom com preparo e a ressonância magnética. Certo, doutor. Agora, para chegar a esse ponto do diagnóstico, essa paciente ela tem que ter tido alguma queixa? O que ela sente aí que vocês desconfiam, né, que pode ser endometriose? E aí sim, né, investigar aí para realmente fazer esse diagnóstico. Quais são os sintomas principais que essa mulher sente? Perfeita essa pergunta é super importante, pertinente, porque hoje estima-se que o tempo diagnóstico aí da endometriose, mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, gira em torno de 9 anos, né? Ou seja, do início dos sintomas dessa mulher até ela descobrir que ela tem a doença, isso pode levar até 9 anos. No Brasil, hoje a gente tem uma média de 7 anos. Como eu disse, o país referência, o Brasil é referência para endometriose hoje no mundo, né? Então, assim, o que a gente tem que prestar muita atenção? Isso, o ginecologista tem que prestar muita atenção. É claro que a mulher, hoje em dia, com acesso à informação, como a gente está tendo hoje, debater no assunto, também pode ter o start de perceber que ela tem alguns sintomas de endometriose. Mas isso já começa lá atrás, ou seja, quando a mulher menstrua a primeira vez, na menarca da menina, né? Quando ela menstrua ali a primeira vez, já percebeu os sintomas. Quais são os sintomas? Aquela menstruação com muita dor, aquela menstruação com fluxo intenso, então já deve se ligar uma luzinha e ela deve passar para um ginecologista e informar isso para o ginecologista. Então, assim, os sintomas principais da endometriose é a dor pélvica. Ela normalmente se inicia no período menstrual, ou seja, a mulher menstrua e tem muita dor. Isso pode acontecer logo na primeira menstruação ou pode acontecer depois de um tempo, ou seja, depois de um tempo ela começa a sentir essa dor no período menstrual. É uma dor forte, é uma dor incapacitante, muitas vezes ela não consegue ir na escola, ela não consegue trabalhar. Então, assim, isso já é um sinal de alerta, né, para procurar um médico ginecologista para avaliar esses sintomas. Doutor, fala um pouco mais pra gente sobre como é feito o tratamento. É uma doença que tem cura? Não? Normalmente a endometriose não tem cura, ela tem um tratamento, né? A gente fala que a mulher vai deixar de ter ali os focos dela ativos quando ela entrar na menopausa, né? Então é uma doença que não tem uma cura, ela tem um tratamento. Esse tratamento hoje é baseado em alguns pilares, é um tratamento multidisciplinar. A gente nunca fala que é o tratamento somente do médico. É um tratamento que envolve nutricionista, é um tratamento que envolve psicóloga, é um tratamento que envolve fisioterapia. As fisioterapeutas hoje são muito importantes no nosso trabalho, tá? Então, assim, é um tratamento multidisciplinar. Mas, basicamente, o tratamento da endometriose hoje é um tratamento que a gente faz com medicação hormonal. Seja a pílula combinada ou seja a pílula só de progesterona, né? Então a gente tem o Genogest, que é um tipo de contraceptivo, de hormônio que a gente usa muito para endometriose, e tem as pílulas combinadas normais, aquelas que a gente chama de anticoncepcional, né? Que também a gente usa bastante para o tratamento da endometriose. É claro que esse tratamento vai depender de outros fatores, como eu disse. Uma dieta bem feita,
né? Aquela dieta que a gente fala, dieta anti-inflamatória. Então, a mulher que tem endometriose, é importante ela ter essa atenção com a dieta, restringir alguns alimentos. Quais são esses alimentos? O glúten, a lactose, açúcar, carne vermelha. Ela fazer uma boa dieta, né? Fazer o tratamento hormonal direitinho, a gente consegue muitas vezes, em muitas dessas mulheres, principalmente naquelas que a gente faz o diagnóstico precoce, evitar a cirurgia. Quando nada disso der certo, aí a gente indica a cirurgia. Ou seja, hoje, cada dia mais, a gente tenta evitar a cirurgia. A cirurgia seria a retirada desse tecido, doutor? Preciso. A cirurgia hoje é a remoção desses focos, não só a cauterização, mas sim a remoção, retirar aquele foco como um todo, né? Então, quando a gente pensa em cirurgia hoje para endometriose, a cirurgia é a videolaparoscopia, sempre videolaparoscopia, então, ou a cirurgia robótica, tá? E a gente vai abordar esses focos de endometriose, estejam eles aonde estiverem, no intestino, na trompa, no ovário, e remover esses focos. Quando a gente faz uma cirurgia hoje para endometriose, a gente faz uma cirurgia que a gente chama de one shot, ou seja, a gente tenta fazer uma cirurgia para nunca mais fazer de novo. E existe prevenção? Existe sim. A prevenção vai muito no que eu te falei, né? Hoje a gente sabe que a endometriose é uma doença que tem um fator genético ligado, ou seja, em mães, irmãs que tiveram aí um histórico familiar de endometriose, a gente acaba tendo uma atenção maior e, sem dúvida nenhuma, fazendo esse tipo de alimentação que eu te falei, uma dieta mais saudável, né? O uso de anticoncepcional naquelas meninas que, de alguma maneira, já começam com dor, né? Então, assim, quanto antes a gente começa esse tratamento, essa prevenção, antes a gente vai conseguir inibir a proliferação desses focos de endometriose, ou seja, a chance dessa mulher ter que operar lá na frente ou ter alguma sequela, principalmente relacionada à dor e infertilidade, é muito maior. Certo. Doutor, além de ser uma doença física, é claro, a endometriose atrapalha muito aí a vida social da mulher, né, por conta das dores, principalmente, né, a mulher de repente não consegue nem trabalhar, e também a questão psicológica, né, por causa da dificuldade em engravidar. Por isso, é importante ter essa equipe, né, multidisciplinar durante o tratamento, como o senhor disse? Perfeito. Essa equipe multidisciplinar é de suma importância, porque a paciente de endometriose é uma paciente que tem complicações psicológicas, porque é uma paciente que, durante muitos dias do mês, ela tem muita dor, ou seja, ela não consegue exercer as atividades dela normalmente. E quando a gente fala de atividades, a gente não fala só na parte laboral, na parte de trabalho, a gente fala em casa. Ou seja, é uma mulher que tem dificuldade no relacionamento com o marido, porque ela tem dor para ter relação sexual, né? Então ela tem uma vida sexual que está muito abalada. Ela tem dificuldade para se relacionar com o marido porque ela tem dor, né? E a mulher com dor, o humor dela realmente oscila demais, né? E aí nós partimos para a parte do trabalho, uma mulher que deixa de produzir o que ela poderia produzir, né? Isso tudo onera, gera custos, não só para a empresa que a contrata, mas e gera o custo, né, de ela não ter uma vida normal, de não ter uma qualidade de vida normal. Então, hoje, quando a gente pensa na mulher com endometriose, a gente pensa em qualidade de vida, né? A gente, como médico, a gente tem que promover a qualidade de vida, o bem-estar. Então, por isso que você tocou no assunto psicóloga, é super importante, né? Porque a gente trata a parte da doença em si, mas tem as sequelas, né? E essas sequelas precisam ser abordadas com uma psicóloga, né? Com um psiquiatra, se for o caso. Então, é muito importante esse tratamento multidisciplinar. Tá certo, doutor. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Esclareceu muita coisa, né, que as pessoas de casa não sabem, né, tem dúvidas a respeito desse assunto que é pouco conhecido. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu agradeço a oportunidade de falar sobre essa doença e reitero, todas as mulheres que tiverem dor, principalmente na primeira menstruação, ou tiverem dor na relação sexual, né, que tiver alguma coisa estranha, procura seu médico e trata sobre o assunto. Quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico.
Tá Excelente. ótimo, então, doutor, um grande abraço, viu? Até uma próxima abraço. oportunidade. E agora, Até. a gente continua falando sobre esse assunto aí, porque a gente vai conhecer a história da Juliana, que sofreu aí durante anos, até chegar ao diagnóstico, viu? A gente viu, e o doutor explicou pra gente que é difícil, às vezes, o diagnóstico, né? E agora a gente vai conhecer, então, a história aí da Juliana, e quem fez a reportagem é o Tarek Cardoso, a gente confere agora. Neste mês de maio, a gente acaba refletindo mais sobre maternidade, amor de mãe, o zelo e o carinho delas para conosco. A Laura já é uma criança muito amada, desejada por sua família há mais de 10 anos e ainda está no ventre de sua mãe. É que uma doença ainda pouco conhecida, até mesmo por muitos profissionais da saúde, atrasou um pouquinho o sonho de Juliana de ser mãe. O diagnóstico de endometriose foi um susto para ela. Eu tive 2 momentos, né? O primeiro é em relação a saber desse diagnóstico, que é tão terrível, porque a minha, no caso, é endometriose profunda, mas por outro lado, um alívio, porque há muito tempo eu estava buscando um diagnóstico para saber qual é o motivo da infertilidade, né? E aí a gente, quando você recebe, é um baque mesmo, né? Mas como eu tinha uma tia que já tinha essa doença também na família e tinha filhos, eu nunca perdi a esperança e a fé. Dados do Ministério da Saúde estimam que cerca de 6 milhões de mulheres brasileiras tenham endometriose. Infelizmente, a maioria delas não sabem disso e muitas só acabam descobrindo a doença mais tarde, quando decidem ser mães e enfrentam problemas de infertilidade. A Juliana foi até mesmo desacreditada pelos médicos, que achavam que em seu quadro a maternidade seria impossível. Porém, com muita fé e com o tratamento adequado, hoje ela já está no 8º mês de gestação. Ouvi assim, você nunca vai ser mãe, você é nova e tem endometriose profunda, sabe? Então, eu ouvi muitos não nesse caminho. Eu nunca perdi a fé, mas que se fosse pelos médicos que eu encontrei, porque assim, eu passava muito mal, ia para o hospital com muita dor, e aí os médicos falavam, endometriose você nunca vai conseguir engravidar. E esse sempre foi meu principal sonho, porque eu sou professora, então, para ser professora, a gente ama criança, então era o meu sonho, né, engravidar, ser mãe. Neste coração de mãe que persistente insistiu em sua gravidez, já há um grande amor pela pequena Laura, que é esperada com muita alegria. Com certeza, ela é muito desejada, né? Ao todo foram 11 anos de espera por esse momento. Ainda veio uma princesinha que a gente queria muito na minha família. Eu só tenho um sobrinho e todos são meninos, então a gente está muito feliz, grato a Deus, por essa bênção mesmo, né? A endometriose é comum em mulheres que estão no período reprodutivo e pode surgir logo após as primeiras menstruações, mas os sintomas mais fortes aparecem aí geralmente entre 25 e 35 anos. A doença não tem cura definitiva, mas os tratamentos podem permitir uma melhor qualidade de vida. Juliana deixa um alerta para as mulheres que, ao sentirem sintomas e suspeitarem desta doença, procurem logo o diagnóstico adequado e, se recomendado pelo médico, recorram à cirurgia para minimizar seus impactos. É uma doença que não é nova, já tem um tempo, mas ela passa muito desapercebida, né? Então não são exames comuns que você acaba de exame de rotina, né? Então sempre quando tiver cólica ao extremo, uma dificuldade maior aí para engravidar, tem que ligar o sinalzinho de alerta e tentar procurar um médico. Se aquele não está te ajudando, procurar um outro, mas não deixar que nem eu. Não foi culpa minha, mas foi se agravando por conta dessa situação. Que bom que ficou tudo bem aí, né? Com a chegada principalmente da pequena Laura, né? Coisa boa.